Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o preenchimento da ficha de frequência. Como preencher ficha de frequência do estágio supervisionado presencial. Estou aqui na plataforma Estágio Supervisionado Presencial. Vou descer aqui a tela e vou mostrar para vocês postagem por área. Pessoal, o estágio presencial, ele é postado todinho nestes links aqui. O de educação infantil, 140 horas nestes links. Primeiro ao terceiro neste, quarto ao quinto neste, EJA aqui e gestão aqui, ok? Toda a documentação é postada no único link por modalidade. Não tem mais, como no estágio remoto, um lugar para postar cada ficha, relatório, enfim. Vocês postarão, por exemplo, do primeiro ao terceiro, termos de compromisso, relatórios, fichas, todinho aqui. Enviarão para correção e depois coletarão assinaturas. Ok? Vou mostrar para vocês e falar a respeito da ficha de frequência do primeiro ao terceiro, por exemplo. Vou em orientações e normativas do ensino fundamental, primeiro ao terceiro ano. Temos a observação, 48 horas, e a regência, de 32 horas. Quais atividades faremos no estágio de observação? Como iniciar? O que eu vou fazer neste estágio de observação? Aqui tá. Vocês irão observar a sala de aula e atividades pedagógicas. 24 horas vocês terão dessa observação e descreverão no relatório de forma bem completa. Análise, 12 horas para análise da criança, do plano de aula, do método de alfabetização e dificuldades de aprendizagem. Como que a professora deu essa aula? Vocês notaram dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos, tá? Vocês escreverão de forma sucinta na ficha de frequência e de forma aprofundada no relatório. 12 horas para elaborar os relatórios. Vocês irão na escola, por exemplo, vão com um caderno, vão fazer as anotações de vocês e depois terão 12 horas, para escrever, para colocar tudo no relatório certinho. 32 horas para atuação docente, para regência no caso. 16 horas para atuação docente, para vocês executarem o plano de aula de vocês e terem também esta avaliação do professor, que é uma ficha de avaliação do professor que vocês têm que entregar para o professor que está acompanhando vocês, dar a avaliação dele. Anotar a avaliação dele. Elaboração de plano de aula. São 8 horas para vocês elaborarem o plano de aula. No caso, eu coloquei para mim 2 horas para a elaboração de cada plano de aula. Porque tem as pesquisas para elaborar o tema, ver o que o professor está ensinando em sala para vocês dar prosseguimento. Elaboração dos relatórios do estágio de regência, 8 horas para elaboração do estágio de regência. Relatório de estágio, ficha de frequência, tudo isso aí. Na ficha de frequência de forma bem sucinta e no relatório de forma bem clara. Vou mostrar para vocês a ficha que eu fiz, a minha ficha do estágio de observação
primeiro ao terceiro. Não tá muito legal, as letras não estão, né, bem claras aqui, porque eu escaneei para mostrar, para enviar e também aqui para mostrar para vocês. Minha atividade de observação, que é meu primeiro dia de estágio, né, no fundamental, eu fiz 4 horas, né, de observação na aula. Aqui, quando eu fiz, a gente anotava só o nome da aula principal, que foi a aula de letras do nome. Mas eu conversei com a tutora de estágio, vocês devem colocar, por exemplo, o que vocês observaram de forma sucinta. A entrada, teve uma oração? Oração. Teve escolha de ajudante de sala? Ajudante de sala. Teve... como está o dia hoje, né? Que é a observação do tempo. Teve. Coloquem. Aí depois a aula. Qual foi a aula? De matemática. O tema. Ou de português, por exemplo. Português, qual que é o tema? Né? Escrita, né, das letras do nome. Depois recreio e a próxima aula. Qual foi a próxima aula? Português, qual o tema? E a saída das crianças. De forma sucinta, tá? E descreverão, como já disse, de forma mais abrangente lá no relatório. Como foi essa entrada? Como foi feita a oração? Como foi a escolha do ajudante de sala? A professora usou um painel para falar como está o dia hoje, né? Ou desenhou no quadro? Como foi feito? Nesse mesmo dia, como podemos fazer 6 horas diárias, eu fiz 2 horas de análise da criança, do plano de aula, método de alfabetização e dificuldade de aprendizagem, dando as 6 horas diárias. Como eu disse, a gente tem que distribuir essas horas. Então, aqui eu fiz de forma bem distribuidinha. No outro dia, eu coloquei 4 horas e coloquei a aula assistida, né? E 2 horas novamente da análise. No outro, da mesma forma, a aula mais análise, distribuindo estas horas. Aqui novamente, né, 4 horas, eu coloquei o nome da aula, que é Projeto IPs, mas deixando claro que vocês deverão colocar da forma que eu falei, que a tutora de estágio pediu que colocasse. E mais uma vez 2 horas de análise. Aqui eu tenho a atividade de regência, já eu volto, vou mostrar o final da minha ficha de observação para vocês. Que eu fiz 4 horas da aula principal, 2 horas novamente da análise, 4 horas da principal, 2 horas de análise, para dar a contagem também das horas que eu tinha que fazer, como está descrito nas normativas. Aqui 4 horas eu coloquei de organização dos dados obtidos, né, na observação para estruturação do relatório. Aqui eu já estava organizando as coisas para escrever meu relatório, então já entra como horas de relatório. Mais 4 horas aqui de elaboração do relatório de observação. E mais 4 horas do preenchimento das fichas de frequência, revisão e finalização das fichas e do relatório. Então, minhas horas estão distribuídas, completando aqui 48 horas da minha observação. Este aqui é o meu de regência. Como eu disse para vocês, eu coloquei 2 horas para elaboração do plano de aula, né? Vocês colocam a elaboração do plano de aula e qual foi o plano de aula, né? Qual que é o tema? Eu coloquei elaboração do plano de aula, gêneros textuais e gramaticais, que foi o plano de aula que eu fiz, né? E lá no relatório de regência vocês coloquem lá, anexo ao plano de aula e falem, né, a respeito deste plano. 4 aulas foi esta aula, né, de gêneros textuais e gramaticais. Eu coloquei somente a aula dada,
mas vocês deverão colocar a entrada, o intervalo por recreio e se foi dada mais uma coisa nestas 4 horas de regência de vocês, tá? Avaliação da professora, tudo entra aqui, tá joia? Então vocês coloquem de forma sucinta, mas coloquem tudo aqui. Entenderam, pessoal? Eu coloquei desta forma, porque era assim que colocava, somente assim. Mas vocês coloquem de forma sucinta, mas tudo que foi feito nesse dia de atividade de regência. Entenderam? Tipo entrada, chamada, aí início da aula, né? Início da regência, a aula, o tema, depois o recreio, depois retomar o tema. Entenderam? 2 horas novamente para o plano de aula, 4 horas para a regência. 2 horas novamente para o plano de aula e 4 horas para a aula, para a regência. Novamente 2 horas para o plano de aula e 4 horas para a regência. E assim eu fui preparando os planos de aula até concluir o tanto de horas que eu precisava e dando as aulas também até finalizar as horas do estágio de regência, dando aqui um total de 32 horas. Aqui também entrou 4 horas de elaboração do relatório de regência e mais 4 horas de revisão e finalização do relatório do estágio de regência. Então, vocês viram, eu distribuí as horas que está pedindo lá, né? As horas que eles estão pedindo, eu distribuí todinho aqui nos relatórios. Vou mostrar para vocês, aproveitar para mostrar a ficha de avaliação. Esta ficha aqui é a ficha que o professor vai avaliar vocês. Então, vocês devem entregar essa ficha para o professor e ele vai dar, né, aqui na letra A, ótimo, B, muito bom, C, bom e D, regular. Né? O professor aqui foi muito bonzinho comigo e deu tudo lá, gente. Gente, foi merecido, viu? Porque vocês sabem o tanto que a gente batalha, né? E é isso, essa aqui é a nossa ficha de avaliação do professor. Eu espero que vocês tenham entendido e que não tenha ficado nenhuma dúvida. No entanto, se ficou alguma dúvida, peço a vocês que deixem para mim nos comentários. Se vocês não, são inscritos ainda no canal, para quem não é inscrito, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário. Se foi bom para vocês, deixe um comentário legal aí, gente. E se tem dúvida ainda, deixem as dúvidas para mim. Tá bom? Um abraço a todos.